Olá, doutores! Hoje eu vim trazer para vocês uma super revisão de direito penal, mais precisamente sobre a teoria geral do crime, prevista no título 2 do Código Penal, artigo 13 e 19, visando auxiliar vocês no concurso para estagiário do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos lá? Vamos começar pelo artigo 13, aqui coloquei para vocês. Como edital ele prevê o auxílio da lei seca, então eu trouxe os artigos para que vocês se familiarizem, já vão se acostumando, né, a ter acesso e entendam os artigos. Então, o artigo 13 ele fala da relação de causalidade. O que é isso? Bom, relação de causalidade é o nexo causal. E o que é nexo causal, Patrícia? Nexo causal é o elo de ligação concreto entre a conduta do agente e o resultado naturalístico por meio do qual é possível você dizer se a conduta ela deu ou não causa o resultado. Para analisar o nexo causal, foi adotada a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos olhar o caso concreto e realizar o procedimento hipotético de eliminação. Aqui, tudo que se hipoteticamente eliminado alterar o resultado vai ser considerado causa. Então, por exemplo, se eu atirar em Joana com a intenção de matá-la e a Joana for internada em estado grave no hospital, eu te pergunto, tem nexo de causalidade? Ou seja, tem um vínculo entre a minha conduta, o meu disparo de arma de fogo e o fato da Joana estar internada em estado grave? Se eu não atirasse nela, ela deixaria de estar no hospital em estado grave? Deixaria. Então, a minha ação foi causa do resultado. Tudo que contribui de alguma forma para o resultado é causa. E aí, aqui surgiu uma crítica de que essa teoria ela levaria uma responsabilização que regressa ao infinito. Como assim? Entendeu nada? Bom, pensando no meu exemplo de que eu atirei na Joana, nós poderíamos responsabilizar até mesmo meus avós pelo estado grave que a Joana está. Analisando que se os meus avós não tivessem tido filhos, eles não cresceriam, não ficariam juntos, eu não nasceria, eu não poderia atirar em Joana. E se nós voltarmos mais, nós poderíamos chegar até a criação do mundo. Só que aí, nosso legislador, muito pimposo, muito esperto, ele pôs fim a essa responsabilização que seria infinita com o artigo 19 do Código Penal. Nós vamos tratar mais adiante do artigo 19, inclusive. O artigo 19 ele estabelece ser imprescindível que o agente ele tenha agido com dolo ou culpa, onde sem um ou outro não vai haver fato típico, então ele limita a responsabilização. Para a gente procurar o nexo, nós temos que olhar o nexo causal físico e o nexo normativo. O nexo causal físico analisa se existe relação entre a conduta e o resultado. O nexo normativo analisa se houve dolo ou culpa. Vamos dizer assim que o nexo causal ele só vai ter relevância nos crimes onde a consumação ela depende do resultado naturalístico. Então, nos crimes de mera conduta e homicídios próprios e impróprios, não vai existir. Nos formais vai ser irrelevante e nos materiais vai existir. Nós temos aqui no parágrafo 1º, fala da superveniência de causa independente. Só que primeiro eu preciso explicar para vocês as espécies de causa para que seja possível entender esse parágrafo. Bom, nós temos as causas dependentes e as independentes. As dependentes são aquelas causas lógicas da conduta que você pensa, ué, o que você esperava que acontecesse? Imagina, você vai lá e coloca a mão no fogo. O que você espera, além de queimar a sua mão? É óbvio que vai queimar a sua mão. Já as independentes são aquelas causas inesperadas. Então, elas derivam da conduta. Nós ficamos, nossa, como que isso pode ter acontecido? E aí elas são divididas em absolutamente independentes, quando ela não tem nada a ver com a conduta e ela produziu sozinho o resultado. Então, imagina que eu atire em alguém, mas essa pessoa morre por envenenamento. Essa causa rompe o nexo causal. E o agente, no caso eu, responderia por tentativa de homicídio, já que eu não dei causa à morte. E aí também nós temos a relativamente independente, que é parcialmente independente. Ela produz por si só o resultado, mas ela se origina da conduta.
Ou seja, se não fosse a conduta, ela não existiria. Aqui não tem um rompimento do nexo causal. Se você aplicar a eliminação hipotética sem a conduta, não haveria resultado. Então, o Código Penal determina que se a relativamente independente for pré-existente e concomitante, vai ter nexo causal. Mas se for superveniente, mesmo existindo nexo causal, o artigo 13, no parágrafo 1º, vai desprezar o nexo. Como assim? Não entendeu nada? Vamos pôr no exemplo para ficar mais fácil. Eu e atiro em alguém. A pessoa ela vai ser socorrida e aí no caminho para o hospital, está lá sendo levada pela ambulância, a ambulância sofre um acidente e aí a pessoa morre. A pessoa em quem eu atirei morre. Deveria, né, haver um nexo causal, porque sem um tiro a pessoa não estaria na ambulância. Entretanto, o Código Penal determina que, em razão da superveniência, o nexo vai ser ignorado. E aí, como o artigo 13 traz sobre a ação ou omissão, e também no parágrafo 2º ela fala da relevância da omissão, e para entender a relevância da omissão, nós precisamos primeiro entender o que é fato típico. O fato típico é aquele fato que se enquadra perfeitamente aos elementos constantes no modelo previsto na lei penal. E aí, ele vai ser formado pela conduta, pelo resultado, o nexo causal nos crimes materiais e pela tipicidade. Então, nós podemos dizer que a conduta ela é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. E aí, a ação é um comportamento positivo, é um fazer. E aí nós vamos ter os crimes comissivos, por exemplo, o homicídio. E nós também temos a omissão, que são os crimes omissivos. Se tratam de uma abstenção de comportamento. Por exemplo, que nós temos disposto no artigo 135, que trata de deixar de prestar assistência. Os crimes omissivos, eles são divididos em próprio e impróprio, ou comissivo por omissão. Os omissivos próprios se tratam daqueles crimes em que o agente ele não possui o dever de agir. Então, ele responde só pela sua omissão e não pelo resultado. Então, imagina que você deixa de prestar socorro para alguém e essa pessoa morre. Você não vai responder pela morte, você vai responder somente por omissão, salvo nos casos que eu vou trazer agora para vocês, que se trata dos crimes impróprios ou comissivos por omissão. Aqui se trata das situações em que há um dever de agir para evitar o resultado. Então, você responde pelo resultado. Como está indicado aqui para vocês no parágrafo 2º, a omissão ela vai ser penalmente relevante quando o omitente ele devia e ele podia agir para evitar o resultado. A quem incumbe esse dever de agir? Nós temos aqui a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Eu vou te dar um exemplo. A sua mãe, quando você é um neném, ela tem a obrigação de te alimentar. Se você tá lá, quando você era nenenzinho, se ela te deixasse chorando, sem te amamentar por dias, e você morresse, ela tinha o dever, entendeu? De cuidar de você e de te alimentar. Não é sua única proteção naquele momento, né? De inocência como neném. Já aqui, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, fala do dever que lhe decorre de um compromisso assumido por qualquer meio, ou seja, por contrato, por mera liberalidade ou qualquer outra forma de assumir uma posição de garantidor de que nenhum resultado sobreviria. Então aqui é um dever de garantidor. Vamos pôr um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Imagina que você vai no Pico dos Marins. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um lugar muito famoso aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Muito bonito. E aí, você precisa de um guia. Você contrata um guia turístico e ele assume a responsabilidade de impedir que você se perca no caminho, por exemplo. Então, ele assumiu a posição de dever de garantidor. Ele vai responder se você se perder, se você se machucar, se acontecer alguma coisa com você. E por último, nós temos incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
Como assim criou o risco do resultado? Bom, imagina que a gente está no churrasco, um solzão, piscina, super bacana, tomando uma cervejinha. E eu não sei nadar, então eu não entro na piscina. E aí imagina que um engraçadinho me joga na piscina. Esse engraçadinho, ele fica obrigado a me salvar se eu estiver me afogando. Entende? Ele criou o risco de me afogar, então ele fica obrigado a me salvar. Então, você vai responder pelo resultado e não pela omissão. E no caso da mãe, que deixa de alimentar o filho, ela vai responder pela morte do neném. Então, agora vamos passar para o artigo 14. O artigo 14 fala um pouquinho sobre a consumação, né? Ele indica que a consumação do crime ela acontece quando todos os elementos da disposição legal eles estiverem completos. A consumação ela não está necessariamente ligada ao resultado. Nós precisamos analisar o tipo de crime para saber quando ele se consuma. E aí nós temos os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Os crimes materiais são aqueles que eles só se consumam com a produção do resultado naturalístico. Então, o homicídio, ele é um crime material, ele só se consuma com a morte. Passando para os formais, nós temos aqui um tipo de crime que não exige a produção do resultado para consumação. Embora seja possível a ocorrência de um resultado, ele vai ser irrelevante para que a infração ela se consuma. Então, imagina a extorsão mediante sequestro, 159. Ela se consuma com o sequestro da vítima, independente do recebimento ou não do resgate. Já os de mera conduta, o resultado ele não é somente irrelevante, mas ele é impossível. Então, imagina a violação de domicílio, que se trata de entrar ou permanecer em casa alheia sem autorização. Não tem resultado, você entra e permanece. Então, nos crimes com resultado, a consumação ela vai ocorrer quando advier o resultado. Já nos crimes que não possuírem resultado, serão consumados com a conduta do agente. Aí aqui, o artigo continua no inciso 2, falando sobre a tentativa. A tentativa, ela se encontra na fase de execução do crime. No caminho do crime e ter crimes, você pega a tentativa aqui na execução. Que é quando a gente ele já começou a atacar o bem jurídico, já pode ser punido. Dentro da execução, nós temos alguns institutos que podem acontecer. Então, vão ser eles a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e o crime impossível. A tentativa é quando a gente ele inicia a execução do crime, mas ele não chega à consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, imagina que eu atiro em alguém e logo a polícia me desarma, me derruba no chão e tira a arma da minha mão. Circunstância alheia à minha vontade. E aí nós vamos ter 4 espécies de tentativa. A perfeita, a imperfeita, a branca e a cruenta. A perfeita, ela se traduz quando a gente ele pratica todos os atos de execução. Então imagina, o agente ele tem 6 projéteis na arma, ele atira os 6. Já na imperfeita, o agente ele faz uma parte dos atos de execução. Então, ele tem os 6 projéteis, mas ele só atira 2. Já na branca, é quando a gente ele não consegue atingir a vítima. Então, imagina, tô aqui com a minha arminha, 6 projéteis, eu atiro os 6, mas eu erro todos. E a cruenta é quando consegue atingir a vítima, então eu acerto os tiros. E aí você me pergunta, e está apontado aqui para vocês, a pena da tentativa. Como que fica a pena, Patrícia? No crime consumado, o agente ele responde pela pena combinada. Então, a pena combinada é a pena prevista no tipo legal. Já na tentativa, ele vai responder pela mesma pena do crime consumado, só que, atenção, diminuída de 1/3 a 2/3, dependendo do maior ou menor grau de proximidade da consumação. Então, alguns crimes também, né, eu vou ressaltar para vocês, que não admitem a tentativa. Por exemplo, os crimes culposos e os préter-dolosos.
Como eu falei para vocês, na fase de execução existem alguns outros institutos além da tentativa que podem acontecer. Dentre eles, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Como eles são semelhantes, é uma coisa que eu aconselho para vocês, sempre que dois institutos forem parecidos, para que vocês não se confundam, coloquem um ao lado do outro e façam as comparações, assim a chance de confundi-los diminui bastante. Da mesma forma que na tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, ele também não chega ao resultado, só que aqui é por vontade própria do agente, não por circunstâncias alheias à vontade dele. Na desistência, o agente ele inicia os atos executórios, mas não termina, ou seja, no meio dos atos ele para e desiste por vontade própria. Então imagina que eu tô com a minha arma, eu tenho 6 projéteis, eu disparo um só, aí eu olho pra cara da pessoa, desisto, vou embora. Já no arrependimento eficaz, eu termino todos os atos executórios. O agente ele termina todos os atos executórios, mas logo em seguida ele toma uma atitude que evita a consumação. Não entendeu? Imagina comigo. Eu quero matar alguém e eu decidi que eu vou matar a pessoa envenenada. Aí eu tô sentada com ela, tomando um cafezinho da tarde e eu coloquei veneno no café dela. Só que daí, depois que ela tomou a xícara inteira, eu penso bem, não quero mais te matar não, até que ser legal, não vou desistir disso, não dá nada. E a pessoa passando mal, eu levo ela para o hospital e salvo a vida dela. Eu evito a morte. Então, como não há circunstâncias alheias à vontade do agente, nenhum dos dois institutos, e sim a própria vontade, a tentativa ela é afastada. E aí, o agente ele só vai responder pelos atos até então praticados. Nos exemplos que eu dei, eu só responderia pelo disparo da arma de fogo e por eventual lesão corporal grave. Então, como eu indiquei aqui para vocês, o artigo 15 diz exatamente isso. Só vai responder pelos atos já praticados. Já o arrependimento posterior. O arrependimento posterior é quando o agente ele voluntariamente repara o dano ou restitui a coisa. Então, aqui vai ser preciso, ser necessário, alguns requisitos. São eles. Eu grifei aqui, apontei para vocês no slide. O crime ele precisa ter sido cometido sem violência, sem grave ameaça, precisa haver reparação do dano ou a restituição da coisa de forma integral, precisa haver a voluntariedade do agente e precisa acontecer até o momento da denúncia ou da queixa, caracterizando assim causa de diminuição de pena do crime. Se for realizado depois da denúncia, vai ser considerado apenas uma circunstância atenuante. Da mesma forma, nós temos também o crime impossível, previsto no artigo 17. O crime impossível, ele diz que a tentativa ela não vai ser punível quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, for impossível o crime se consumar. Então, nós temos previstos 2 espécies de crime impossível. Quais sejam? O crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Imagina você utilizar uma arma de brinquedo para matar alguém. O instrumento utilizado para execução do crime, no caso a arma de brinquedo, jamais vai consumar o homicídio. E daí também nós temos a impropriedade absoluta do objeto material, que é quando a pessoa ou a coisa que recai a conduta criminosa é absolutamente incapaz para a produção de algum resultado lesivo. Imagina comigo que eu tento matar um cadáver, que eu tento tomar uma substância abortiva, me imaginando grávida, mas na verdade eu não estou grávida. É impossível fazer um aborto sem estar grávida. É impossível matar alguém que já está morto. E aqui o que eu ressalto para vocês, muito importante, é que ambas, então, tanto a ineficácia absoluta do meio, quanto a absoluta impropriedade do objeto, precisam, como está escrito no artigo, serem absolutas. Por quê? Porque se elas forem relativas, elas podem configurar tentativa.
Então imagina, um palito de dente é absolutamente ineficaz para matar um adulto, mas ele é um meio relativamente eficaz se for para matar um recém-nascido, se você perfurar a moleira da criança. E a imperícia, que ela consiste na incapacidade, na falta de conhecimento ou de habilidade para esse exercício de uma atividade ou de uma profissão. Então imagina que nós temos um atirador de elite que ele mata o criminoso em vez da vítima, ou então um médico que em vez de fazer um curativo ele acaba amputando a perna da vítima. E para encerrar, nós temos o artigo 19, que fala da agravação do resultado, na gravação pelo resultado. E aí eu trouxe o preterdolo para vocês, que ele é composto exatamente por isso, por dois comportamentos, o anterior doloso e o resultado culposo mais grave. Então imagina que eu quero, para ficar mais claro para vocês, imagina que eu quero furtar alguém. Eu vejo uma senhorinha passando na calçada e eu puxo a bolsa dela. No que eu puxo a bolsa dela, ela cai e bate a cabeça na calçada e acaba falecendo. Bom, eu tinha o dolo de subtrair a bolsa dela, mas por culpa eu acabei indo além e matando ela. Cometi um latrocínio. Esse é o preterdolo. Então, um comportamento doloso e um resultado culposo mais grave. Bom, era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. Eu queria agradecer imensamente pela atenção. Qualquer dúvida, sugestão, se vocês tiverem interesse em material de apoio, eu coloquei aqui para vocês o meu WhatsApp e o meu Instagram. Fiquem à vontade, eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.